Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Fagundes, do Bizu da Química, e no vídeo de hoje nós vamos resolver a questão 73 da prova do Enem PPL de 2010, cujo tema é estequiometria. Vamos ler. Fator de emissão de carbono, o Carbon Footprint, é um termo utilizado para expressar a quantidade de gases que contribui para o aquecimento global, emitidos por uma fonte ou por um processo industrial específico. Pode-se pensar na quantidade de gases emitidos por uma indústria, uma cidade ou mesmo por uma pessoa. Para o gás CO2, a relação pode ser escrita: fator de emissão de CO2 é igual à massa de CO2 emitida dividida pela quantidade de material. O termo quantidade de material pode ser, por exemplo, a massa de material produzida em uma indústria ou a quantidade de gasolina consumida por um carro em um determinado período. No caso da produção do cimento, o primeiro passo é a obtenção do óxido de cálcio, a partir do aquecimento do calcário a altas temperaturas, de acordo com a reação. Carbonato de cálcio sólido se decompondo termicamente em óxido de cálcio sólido e CO2 gasoso. Uma vez processada essa reação, outros compostos inorgânicos são adicionados ao óxido de cálcio, sendo que o cimento formado tem 62% de óxido de cálcio em sua composição. Considerando as informações apresentadas no texto, qual é aproximadamente o fator de emissão de CO2, que eu grifei ali em cima de novo para você lembrar como que você tem que calcular, quando 1 tonelada de cimento for produzida, levando-se em consideração apenas a etapa de obtenção do óxido de cálcio. Ok. Pessoal, essa questão, embora ela seja aparentemente difícil, né, ela tem sim suas dificuldades, mas é possível resolver ela em pouco tempo se você souber filtrar as informações que tem no texto. O texto é grande, se você contar, olhar aí no contador do tempo do vídeo, você vai ver que só para ler a questão eu gastei quase 2 minutos. Né, então seria um pouco provável que você resolvesse essa questão em 3 minutos, né, que é o tempo proposto por questão. Tá? Então, olha, primeira coisa, você teria que calcular esse fator de emissão de CO2, que é a massa de CO2 emitida pela quantidade de material. Então, para produzir uma certa quantidade de material, quanto de CO2 você emitiria? O material em questão é o cimento, e você tem 1 tonelada de cimento produzida. Então você já sabe o denominador da equaçãozinha que mostra para você o fator de emissão de CO2. A quantidade de material é 1 tonelada, ok? Você pode até mudar a unidade ou deixar a massa de CO2 emitida também em toneladas. Depois a gente vai ver como é que a gente vai fazer aqui. Mas é fato que você já sabe qual é o denominador. Ok, resolvido esse problema, a gente precisa descobrir qual é a massa de CO2 que vai ser liberada para o ambiente quando você produzir 1 tonelada de cimento. Então, olha, você nessa 1 tonelada de cimento, você tem 62% de óxido de cálcio. E o óxido de cálcio que foi formado, junto com ele foi formado CO2. Então, tendo isso na cabeça, você já consegue, né, montar uma estratégia para chegar ao final da questão. Né? Essa seria a estratégia para você resolver. Vamos ver como é que a gente faria aqui. Então eu tenho aqui, olha, representando 1 tonelada de cimento, deixando claro que eu não recebi nada dessa marca para fazer esse vídeo. Né? Podia receber, o pessoal da Votoran, se quiser mandar alguma coisa, tá? Fique à vontade. Então, olha, 1 tonelada de cimento, 1.000 kg. Tá? Essa, então, é a massa de material. Eu vou passar tudo para quilograma, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. Tá? Nessa 1 tonelada de cimento, nós temos 62% de óxido de cálcio. 620 kg, então, de óxido de cálcio. Ok? A nossa equação química, então, é carbonato de cálcio formando óxido de cálcio e CO2 através da decomposição térmica. As massas molares foram fornecidas no próprio enunciado do problema. Você tem lá, olha, 100 gramas por mol é a massa do carbonato de cálcio, 56 gramas por mol a massa do óxido de cálcio e 44 gramas por mol a massa do CO2. E aí, pela estequiometria da equação química, você vê que 1 mol de carbonato de cálcio se converte em 1 mol de óxido de cálcio e 1 mol de CO2. Perfeito, montou isso, está quase resolvido o seu problema. 100 gramas de carbonato de cálcio, então, que correspondem a 1 mol, quando se decompõe em 56 gramas de óxido de cálcio e 44 gramas de CO2. Ok, né? Aí agora resta essa análise.
todas as vezes em que 56 gramas de óxido de cálcio forem formados por este processo, serão também formados 44 gramas de CO2. E aí, você sabe quanto de óxido de cálcio, né, você precisa para produzir uma tonelada de cimento. Então, olha, se você sabe que você precisa de 620 kg de óxido de cálcio para produzir uma tonelada de cimento, você sabe quanto de CO2 vai ser liberado para produzir uma tonelada de cimento, considerando que só a etapa de produção do óxido de cálcio produz CO2. Ok? Então, olha, as informações elas vêm meio desconectadas, você que vai ter que montar e juntar essas peças do quebra-cabeça até chegar no final da questão. Então, olha, 620 kg de óxido de cálcio. Para produzir essa quantidade, juntos você vai produzir quanto de CO2? Então, monta aqui a equação comigo. Né? Quando você tem, então, 56 gramas de óxido de cálcio, né, na produção de 56 gramas de óxido de cálcio, você produz junto 44 gramas de CO2. Então, na produção de 620 kg de óxido de cálcio, quanto de CO2 vai ser produzido? Muita gente, né, fica com dúvida se é possível, né, usar unidades diferentes na hora de fazer essas relações. Olha, se você já viu outros vídeos, outros vídeos aqui do canal, você já deve ter visto eu fazer esse tipo de procedimento. Né? Na hora de usar as unidades assim, você vai ver que o grama, né, ele corta com o grama no numerador dos 44 gramas de CO2, ele vai cortar com um grama do denominador de óxido de cálcio. Isso equivale a dizer que 56 gramas de óxido de cálcio são proporcionais a 44 gramas de CO2. Da mesma forma, eu podia colocar 56 kg de óxido de cálcio sendo proporcionais a 44 kg de CO2. Quem tem que ficar na mesma unidade é o grama de óxido de cálcio e o grama de CO2. Pronto, está resolvido. Massa de CO2, resolvi a conta aproximadamente, né? 44 por 56, você vai olhar ali, olha, vai dar um número menor do que 1, né? Porque 44 é menor do que 56. O número menor do que 1 multiplicado por 620 ia dar um número aí próximo de 500, correto? A conta certinha é 490. Então, beleza, calcula agora o fator de emissão de CO2, que é a massa de CO2 emitida, 490 kg, dividido pela quantidade de material. O material, então, são 1.000 kg de cimento. E aí você marcou, né? 0,49 de maneira aproximada. Se você chutasse ali, olha, que vai dar mais ou menos 500, 500 e pouquinho, né? Você ia achar que o fator de emissão era 0,5, 0,51. Você não ia passar muito longe da resposta, porque a resposta está lá, olha, 4,9 vezes 10 a menos 4, descarta. Né? A letra B, 10 a menos 4, descarta também. A letra C, poxa, está 3,8, 0,38, também não é. Né? E a letra E, 0,79. Então a única, né, que seria aí próximo do número, sem que você precisasse fazer a conta, seria a letra D. Correto? Acabei não marcando ali para você, mas letra D, 4,9 vezes 10 a menos 1. Perfeito, pessoal. Então, olha, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa daí, né, para quem se sentiu desconfortável resolvendo essa questão em alguma lista de exercício, fique tranquilo. Essa daí é aquela questão que é difícil. Então, lembra na hora do TRI como isso é ponderado. Você tem que primeiro acertar a questão fácil. Não vá me acertar a questão difícil e errar a fácil. Acerte a fácil, tá certo? Beleza? Então, olha, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no meu canal, tá certo? Vem mais vídeo aí por aí, tá? A gente está trabalhando freneticamente para colocar mais coisas no ar à medida que o tempo permite, ok? E curta nossa página no Facebook, que tá meio paradinha, mas assim que sobrar mais tempo a gente atualiza mais lá. Perfeito? Se vocês divulgarem, é óbvio que vai ter bastante coisa para atualizar lá. Um grande abraço para vocês. Valeu!